Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema de Romanos. Nós estamos estudando, irmãos, um tema, um assunto muito importante: a segurança da nossa salvação, com base nesses 3 versículos. E os irmãos que já estão aqui acompanhando já sabem a ilustração que eu estou usando para a gente poder estudar. Com base, comparando com um resgate que é feito por meio de um helicóptero, resgate de corda em alguma pessoa que está num ambiente ali isolado, como nós estamos vendo ali no Rio Grande do Sul. Às vezes a única maneira que um policial ou corpo de bombeiro pode salvar é por meio de uma corda que é descida por meio de um helicóptero para resgatar uma pessoa numa situação dessa de calamidade. A salvação é muito parecida com isso, irmãos. Deus vem em nosso resgate. E Ele vem aonde nós estamos, nessa calamidade que existe dentro de nós. Todos nós, irmãos, estamos numa situação terrível. Por isso nós precisamos ser salvos. E como que isso é feito, irmãos? Eu estou usando uma outra ilustração para tratar da segurança de salvação. Se alguém vai te puxar em algum lugar onde você está isolado, por meio de uma corda, o que você espera? Que essa corda seja segura. Se essa corda for fraca, o que vai acontecer? Ela vai arrebentar e você vai cair, como aconteceu no Rio Grande do Sul agora em setembro. Foram puxar uma senhora que estava lá, isolada numa área alagada, e a corda arrebentou e ela, infelizmente, veio a óbito junto com o policial, o bombeiro que estava resgatando ela. Uma corda, para estar firme, o que ela precisa? Estar entrelaçada com vários fios. Assim uma corda é segura. Mesmo fios de cabelo entrelaçados numa trança, eles se transformam numa corda, porque fica firme. Com base aqui em Romanos 8, 28, versículo 30, até o versículo 30, nós estamos comparando a salvação como uma corda de 5 fios. E nós já vimos alguns fios dessa corda. A presciência, que é o que, irmãos? É o poder que está nas mãos de Deus de saber todas as coisas com antecedência. Nós vimos também o chamado, a predestinação, e hoje nós vamos ver o 4º fio da corda de salvação, que é a justificação. Nós vimos já que nós temos que olhar para a segurança dessa corda. Vamos pensar assim: cada corda ela vai ter 2 pontas. Nós podemos olhar para a ponta da corda de salvação que está aqui no mundo. Quando você vê, por exemplo, pecadores que creem no Evangelho e se arrependem, Deus operando lá do céu, aqui embaixo, trazendo ímpios, pessoas que estão mortas espiritualmente, sendo regeneradas, ouvindo o Evangelho e crendo em Cristo para a salvação. O clássico versículo, Romanos 8, 28, que as pessoas gostam de citar por aí: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você olha para esse mundo, o crente, ele sabe que todas as coisas vão contribuir para o bem dele. Qual é o maior bem que pode acontecer com uma pessoa? Salvação. Você pode ter saúde, pode ter dinheiro, pode ter tudo nesse mundo, mas se você não é salvo, do que vai adiantar isso? No momento em que for requerida a tua alma, como Jesus disse, o que você vai ter para apresentar? Então, Deus, soberanamente, Ele vai cooperar para que tudo o que acontece com você neste mundo contribua para a tua salvação. Seja algo que vai trazer o que, irmão? Segurança para a salvação. Não é uma segurança fraca ou parcial, ela é absoluta. Só que o nosso foco aqui, nessa série de estudos, é para apontar para a ponta da corda que está nas mãos de Deus, e por isso que nós estamos estudando. Se você ler, por exemplo, irmãos, o versículo 29, vamos ler lá, porque os que dantes conheceu, o que é isso, irmãos? Porque a nossa salvação é segura? Está nas mãos do conhecimento prévio que Deus tem de todas as coisas. Quando Deus criou todas as coisas, Ele também conheceu aqueles que seriam puxados pela corda de salvação. Um conhecimento, não uma mera informação, um mero dado numa planilha, mas um conhecimento íntimo e pessoal, teu como filho dele, a quem ele está resgatando. O texto vai continuar. Os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Nós temos essa expressão aqui, predestinou.
Predestinação, que é um termo tão banalizado no meio evangélico, as pessoas, quando elas escutam esse termo, elas coçam a cabeça e tem uma resistência muito grande a olhar para Romanos. Porque predestinar significa que Deus, de antemão, predestina as pessoas para quê? Para a salvação. É o que o texto diz claramente. Ele conhece, os que dantes conheceu também predestinou. E nós vemos aqui que Deus predestina para a salvação, para um propósito maravilhoso. O texto vai dizer, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui é algo maravilhoso, irmãos. Deus predestina homens e mulheres para a salvação com um propósito maravilhoso. Qual é esse propósito? Para que essas pessoas, ao serem salvas, possam se tornar a imagem, semelhantes, conformadas à imagem de Cristo. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, muito bem traz essa informação para que as pessoas pensem. Quer dizer, então, que se eu sou predestinado para a salvação, não preciso me preocupar. Eu posso viver de qualquer maneira. Eu posso seguir a vida do jeito que eu quero e ainda assim, lá no céu, eu vou ser salvo. Muitos na história da igreja seguiram esse erro, nós sabemos. Só que aqui na palavra nós vemos um freio. O apóstolo Paulo fala, não, se você é predestinado, tem um alvo, um objetivo maior do que, inclusive, a salvação. Qual é o seu objetivo? Você, com todos os teus pecados e falhas, como você foi chamado aqui neste mundo, você ser transformado, conformado à imagem de Cristo, para que Cristo seja exaltado e glorificado. Com esse processo de santificação teu, o texto vai continuar avançando e vai trazer um outro fio dessa corda, os que predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou. Deus, irmãos, ele chama pecadores. É a corda puxando o André, a Aline e os irmãos que estão aqui. Um dia você estava vivendo a tua vida conforme é descrito no Salmo 14. E se Deus existe, para mim tanto faz como tanto fez, eu sigo a vida do jeito que eu quero. Mas aí vem Deus por meio do Espírito e te chama. Primeiro, pela chamada externa. Qual é a chamada externa? O evangelho que é pregado no mundo todo. Quando as pessoas estão ouvindo o evangelho por aí, estão ouvindo um chamado da parte de Deus. Deus chamando pecadores para se arrepender e crerem. Mas aí vem Deus e também chama internamente por meio do Espírito Santo. Um chamado eficaz, porque quando o Espírito Santo chama o pecador, na condição que ele vem a esse mundo, ele é ressuscitado dos mortos, para ouvir o Evangelho e crer em Cristo, e ter a sua vida transformada. Isso que é o chamado. Isso vai nos levar agora ao que vamos estudar. E aos que chamou, a este também justificou. E esse é o próximo fio da corda de salvação que nós vamos estudar. Todos os que ouvem o chamado externo do Evangelho e respondem ao chamado interno do Espírito Santo, com fé e arrependimento, são também justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, assim como a presciência, assim como a predestinação, o chamado eficaz, são obras exclusivas de Deus, assim também a justificação. É um fio da corda de salvação que Deus entrelaçou e Ele está puxando, irmãos. Talvez para alguns irmãos possa ser uma novidade essa expressão, justificação. É uma palavra tão repetida na Bíblia, mas a gente percebe que as pessoas têm uma falta de conhecimento muito grande dessa palavra, e por isso ela vai ser estudada nesta noite. Nós vamos estudar o que é justificação. Justificação, irmãos, é um termo jurídico, um termo legal, feito por um juiz em um tribunal, de que um criminoso está livre da culpa dos crimes que ele cometeu. O juiz, num tribunal, um criminoso está ali, ele é acusado e durante o processo é provado, todas as provas vão afirmar que ele é culpado daquelas acusações, daqueles crimes, e o juiz vai lá e faz o quê? Declara aquele criminoso justificado aos olhos da lei. Percebe que é diferente de perdão? O perdão você releva a pessoa. A justificação é você olhar para a lei e dizer que uma pessoa que cometeu um crime é o quê? Declarado justo. Uma pessoa injusta é declarada completamente
justa. Trazendo isso para a palavra de Deus em termos bíblicos, justificação, irmãos, é uma declaração judicial do Deus Pai que declara o pecador livre da culpa dos seus pecados. Quando esse pecador culpado deposita sua fé na obra de justificação de Jesus Cristo na cruz. Isso é justificação, irmãos. É uma declaração judicial que o próprio Deus faz a respeito daqueles que são justificados. Esse criminoso, esse pecador culpado, diante da minha lei, dos meus próprios olhos que testemunharam cada pensamento, cada palavra, cada ação, eu declaro ele completamente justo perante os meus próprios olhos, santos e justos, por meio do que Cristo fez. Isso é um assunto tremendo, irmãos, que desafia mesmo a própria justiça de Deus. Como pode Deus, infinitamente justo, declarar justos criminosos pecadores? É um grande desafio que a palavra traz e revela para nós aqui neste momento. Quando a palavra de Deus vai descrevendo como ela vai acontecendo, irmãos, nós temos uma noção de como que isso se concretiza, como que essa declaração judicial se concretiza. Quando um pecador culpado, irmãos, ele crê em Cristo, o que Deus faz? Deus transfere a perfeita justiça de Cristo para a conta do pecador e transfere a culpa do pecador para a conta de Cristo Jesus. É uma troca. O pecador culpado é justificado e perdoado. E Cristo, o que acontece com ele, irmãos? Ele é condenado e ele é castigado no lugar dessas pessoas que são justificadas. E essa troca é chamada, na Bíblia, de imputação, que significa imputar ou atribuir. Cristo atribui a justiça dele a nós, enquanto ele pega a nossa injustiça e é castigado no nosso lugar. Note, irmãos, que não é uma mera declaração, é algo que Cristo faz. A justificação não é a mera declaração judicial, é algo que aconteceu na história, é algo que foi realizado para que o homem pudesse ser salvo dos seus pecados. E nós vamos ver como que isso acontece. Irmãos, nós temos que entender a história humana, à luz do que a palavra diz, como um grande processo judicial promovido por Deus. É um grande processo, irmãos. Quando você abre a palavra de Deus, você vê ali, eu consigo observar traços muito claros de um processo judicial acontecendo. Cada ser humano entra perante o tribunal de Deus, está num processo judicial. Como é que um processo judicial, vamos pensar no processo judicial criminal começa? Com uma denúncia, certo? Alguém comete algum crime, alguém faz alguma coisa contra a lei, essa pessoa ela é denunciada, ela é investigada, e essa investigação vai para um fórum, e essa pessoa vai ser julgada e depois condenada e tem que cumprir a pena. Exatamente, irmãos, o que a palavra descreve sobre nós. Todo ser humano, desde que ele vem ao mundo, ele já vem com uma acusação que não é feita por uma igreja, não é feita por uma autoridade humana, mas pelo próprio Deus, por meio da sua palavra. E aí nós podemos pensar, então, na culpa universal dos homens. Tem um versículo que retrata isso muito bem, um versículo muito conhecido, Romanos 3:23. O que está escrito lá, irmãos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos pensar, porque todos pecaram, não é alguns pecaram, todos. Em que tempo que está o verbo pecar? No passado, porque todos pecaram. Então, é Deus olhando com a sua onisciência, não está preso no tempo, ele é eterno, e dizendo, todos pecaram, mesmo os que ainda vão nascer, mesmo os seres humanos que vão nascer, são declarados à luz da palavra, o que, irmãos? Pecadores. O que é pecador? O que é cometer pecado? É errar o alvo de cumprir a lei de Deus. Nós perdemos isso com o nosso primeiro pai, Adão, e com Eva, eles caíram em pecado, é o pecado original. Com o pecado deles, irmãos, nós também caímos, e nós perdemos o alvo de buscar e cumprir a lei de Deus.
Qual que é a consequência? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem já nasce afastado de Deus, já nasce longe da comunhão santa que ele deveria ter com Deus. E aí a palavra, irmão, se você começar a ler, ela vai começar a descrever, assim como um promotor faria, descrevendo a culpa de um réu. Ele começa a descrever. Se você for ler o livro de Romanos, os 3 primeiros capítulos de Romano, Paulo vai tratar de apontar para a culpa do homem. O homem é pecador, o que o homem faz? O homem peca. Novamente podemos ler aqui em Romanos agora, no capítulo 3, irmãos, para podermos entender a culpa do ser humano, como ela é descrita na palavra. Romanos capítulo 3, vamos ler do versículo 10 ao versículo 18, uma grande lista aqui, irmãos, de adjetivos que Paulo traz lá do Salmo 14 que nós acabamos de ler. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonhas de áspides, cobras, está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então nós temos uma descrição aqui, irmãos, terrível a nosso respeito, a respeito da nossa condição de pecado. A gente gosta de assistir jornal. Geralmente a gente assiste jornal e você tem lá notícias ruins acontecendo, não é assim? Você vai ter mortes, você vai ter guerras, você vai ter gente brigando com o outro, vizinho matando o outro, pai matando o filho, filho matando o pai, desgraças e mais desgraças. E nós, inconscientemente, irmãos, nós transferimos essa realidade para os outros. Dificilmente nós colocamos a gente naquele contexto, onde eu também sou culpado das mesmas coisas, tenho o mesmo potencial para fazer todas essas coisas, matar, roubar, mentir, como o texto aqui está descrevendo. O que Paulo quer fazer aqui, irmãos, não é simplesmente ofender as pessoas. Assim como um médico ético faria, Paulo também está fazendo aqui. Ele está apontando para um exame e mostrando a real situação de doença de um paciente, para que esse paciente possa buscar o tratamento correto. É o que a palavra faz, irmãos. Nós não estamos lendo essas coisas, a palavra não traz essas informações tão terríveis. Irmãos, vamos ser sinceros. Versículo 13. É muito difícil você atribuir a você mesmo o que está escrito aqui. Vamos ler. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Irmãos, pare para pensar. Se eu fosse chamar um dos irmãos aqui de mentiroso, você ia gostar? Aline, você é mentirosa. Vou tomar um exemplo com a minha esposa. Você ficaria extremamente ofendido se eu falasse que você é mentirosa, certo? Irmãos, mas é Deus que está falando. Não é o André. Nem é Paulo, é Deus por meio da sua palavra, descrevendo o que nós somos, descrevendo o que está dentro de nós. Aí fora, o que a gente observa, irmãos, falsos ensinos. Porque o que se diz por aí na sociologia, por exemplo? O homem é bom, mas o meio em que ele vive corrompe. Aí você vai ter, por exemplo, o cara, coitadinho do bandidinho lá da favela, exemplo. Ele matou, mas porque ele foi vítima da sociedade. Essa é a visão do mundo. É o meio que corrompe, não é ele que corrompe o meio. Então você vê que não faz sentido o que o mundo apresenta, e é contrário o que a palavra diz sobre nós, irmãos. Se você quer ser salvo, se você quer ser justificado dos seus pecados, irmãos, uma hora ou outra você vai ter que se deparar com essa realidade. Novamente, a gente não gosta, é difícil. Mas você, perante Deus, vai ter que olhar para o espelho das Escrituras e ver o que você realmente é, à luz da palavra, até que você seja quebrado, até que você seja quebrantado no seu orgulho e confesse a realidade que existe sobre você e possa buscar a Cristo como o único Senhor. Irmãos, você não está
subindo numa corda com a tua própria capacidade. Você não elaborou uma corda e está indo para o céu. Nós não temos essa capacidade porque é exatamente o que nós somos, pecadores maus, que você precisa de alguém que te salve. E a palavra vai apontar, os irmãos vão observar isso nesse julgamento. Se nós somos culpados, nós somos acusados e à luz da palavra nós somos declarados culpados, então existe esse julgamento. O versículo 19 dessa passagem do capítulo 3, nós vamos ver algumas descrições, irmãos, a respeito desse julgamento. Vamos ler. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por que existe a lei de Deus, irmãos? Deus revelou a lei dele, os 10 mandamentos. Com qual propósito, irmãos? Temos vários. Primeiro, para ser cumprido. Mas você, sendo tudo que Paulo fala aqui em Romanos, nos versículos anteriores, você acha que você tem condição de cumprir a lei de Deus? Impossível. Tem gente que fala, mas eu tento fazer o meu melhor. Para Deus não é suficiente. Deus ele exige perfeição. Não é o teu melhor, ele quer o perfeito. Esse é um grande problema, nós não vamos poder oferecer. Por isso Paulo vai chegar a uma conclusão, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Não tem escapatória, irmão. Se você olhar para a palavra, para a lei de Deus, o que você vai olhar lá? O que você vai ver lá? A tua condenação. E aí nós temos, o ser humano. Existe essa realidade lá no inconsciente do ser humano, ele sabe. Mas o que ele faz? Ele confessa naturalmente seus pecados? Não, irmãos, não faz. O que ele faz? Ele tenta argumentar, ele tenta se defender nesse julgamento. E o que ele usa para se defender? Ele contrata um advogado, que é Jesus Cristo, ele tenta fazer uma autodefesa, ele tenta se justificar com boas obras, ele tenta fazer isso. Embora todos os homens estejam condenados perante a lei de Deus e não tenham qualquer coisa para alegar em sua defesa, o que o texto diz? Ninguém possa abrir a sua boca, toda a boca esteja fechada. O que o ser humano faz? Tenta se auto-justificar. Isso é feito através de uma confiança cega nos próprios méritos ou boas obras. Eu já sempre repeti para os irmãos aqui, em evangelismos que eu já fiz, na rua, em lugares onde ficam usuários de drogas, você vai perguntar para o cara, você é uma boa pessoa? Sim, sou uma boa pessoa. Mas, espera lá, você já matou? Já matei. Você já roubou? Acabei de roubar um cara ali na esquina. Você já mentiu? Já menti. E como é que você é uma boa pessoa? Então o cara, ele cometeu crimes, ele abre e confessa os crimes que ele cometeu, mas quando você pergunta se ele é uma boa pessoa, o que ele responde? Que ele é uma boa pessoa. Ninguém vai dizer naturalmente, espontaneamente, que é o quê? Uma má pessoa. Por quê, irmãos? Vamos analisar. O que está em jogo aqui não é só a tua mera reputação. É algo que o ser humano sabe. O ser humano, conforme ele vai tendo consciência que ele existe, ele vai tendo consciência que ele é um pecador, que ele é um descumpridor da lei de Deus e que ele vai ter que acertar as contas mais cedo ou mais tarde. O que ele tenta fazer? Ele sabe que Deus não vai aceitar ele do jeito que ele está. O que ele tenta pensar? Mas eu sou uma boa pessoa. Ah, mas eu roubei porque eu estava com fome. Ah, mas eu roubei, mas também não fiz isso. Então o ser humano tenta fazer esse tipo de coisa. Como ele faz? Os homens reduzem a grandeza e a perfeição de Deus e de sua justiça para diminuir as exigências e a gravidade da lei perante suas próprias mentes e tentam encontrar um equilíbrio, elevando a visão que eles têm deles mesmos. Então, assim, o ser humano recusa a balança de Deus. Amigo, tua boquinha tem que estar fechada, você não tem nada para você se justificar. Não, eu tenho sim, eu tenho. Joga fora a balança da palavra, ele tenta colocar a balança dele com os pesos dele. O que ele faz? Tira o peso da justiça de Deus, da santidade de Deus e reduz. Então Deus é um santinho que eu coloco na parede, Deus é alguém que lá vai me dar prosperidade, por exemplo, na igreja evangélica, alguém que vai me servir com a toalhinha, marcando o meu pedido, e vai correr rápido para não ficar impaciente. E aí o que ele vai fazer também? Vai tirar pesos da sua balança de pecado. Tá, tudo bem, eu concordo que eu sou pecador. Quem não é pecador, né? Todo mundo peca. Mas eu não sou igual meu vizinho.
Eu não sou igual fulano. Ah, mas pelo menos eu não estou matando e roubando. Não é assim? A pessoa, não, tudo bem, eu sou pecador, mas não sou tão pecador dessa forma. Se eu for apertar vocês aí com esse tipo de pergunta, vocês vão fazer isso aí. Eu vou fazer isso. Por quê, irmão? A gente sabe, é algo muito sério. É algo instintivo. É meio que um instinto de sobrevivência que o ser humano tenta nutrir diante de Deus. Irmãos, assim, da mesma forma que Deus é o ser mais santo e maravilhoso, amoroso e bondoso que existe, existe o outro lado da moeda. Da mesma forma, Deus é o ser mais irado que existe, se formos pensar. Por quê, irmãos? Para Deus ser bom, ele tem que odiar o pecado. Vamos pensar, como o Paul Washer diz, para Deus amar as criancinhas, ele tem que odiar o aborto, por exemplo. Não é assim? Para mim, amar os israelenses, eu tenho que odiar a prática terrorista. Não é assim? Então, irmãos, para Deus ser bom e justo, e nós queremos que Deus seja justo, quando acontece algo que nós vemos na sociedade, as barbaridades que acontecem no judiciário, por exemplo, a gente não invoca a justiça de Deus, mas Deus vai fazer justiça. Aqui na terra o cara escapa da justiça dos homens, mas não escapa da justiça divina. Nós temos compreensão disso, irmãos. Agora pense que essa justiça pode estar voltada contra você, contra mim, que estou aqui com a Bíblia aberta, ensinando, pregando a palavra. Eu estou pregando a Bíblia contra mim mesmo. Então eu tenho que pensar com muita seriedade. Será, irmãos, que eu vou poder apresentar defesa nesse tribunal? Vai adiantar? Vai chegar a algum lugar? Eu vou conseguir vencer Deus? Eu vou conseguir argumentar contra Deus? Ele está dizendo que eu sou um pecador mau e por isso sou culpado, porque eu peco só. Eu vou querer contrariar o que Deus está dizendo? E eu vou vencer esse tribunal de forma alguma. Da mesma forma, irmãos, tentar diminuir a Deus e sua grandeza e poder e santidade e justiça e a gravidade do seu juízo em minha mente e aumentar a minha própria noção de retidão, justiça, boas obras, não vai mudar a realidade sobre a natureza santa e justa de Deus e a natureza pecaminosa e culpada dos homens. É comum, irmãos, as pessoas, por exemplo, fazerem obras de caridade, dar esmolas. Traficantes fazem isso. Por que eles fazem isso? Eles tentam, de alguma maneira, equilibrar a maldade que eles praticam nessa profissão maligna, dando uma cesta básica para alguém, construindo, como Pablo Escobar, um conjunto habitacional para algumas pessoas. Lá na consciência dele, ele tenta resolver o problema dele segundo os seus próprios padrões de justiça. O que ele faz com isso, irmãos? Ele reduz os padrões de justiça de Deus. Ou então tem pessoas que não saem dentro da igreja. Está lá todo dia. Ele está lá buscando esperança em Cristo? Não, ele está tentando pagar com boas obras. Eu estou indo na igreja. Ah, meu pai era crente. Ah, meu pai era pastor. Ah, minha mãe ia na igreja. Eu estava indo também, então estou salvo. Irmãos, ir para a igreja não necessariamente significa que você vai ser salvo. Você foi justificado. Você creu em Cristo para a salvação. É o que vai fazer a diferença na nossa vida. Vamos pensar, irmãos, agora na lei que é usada nesse julgamento dos homens. E qual que é a função dela? O versículo 20, vamos ler. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Quando eu era criança, e eu quebrava alguma coisa em casa, ou fazia alguma arte bem feia, quando a minha mãe não estava em casa, eu sabia que quando ela fosse chegar, o apocalipse ia vir junto com ela quando ela abrisse a porta. E aí, quando a minha mãe chegava, ela dava de cara com algum móvel quebrado, ouvido quebrado, e aí o dia do juízo final, com as 7 taças da ira da minha mãe, caíam sobre a minha cabeça do meu irmão, e o julgamento começava. Primeiro minha mãe perguntava, quem fez isso? Quando não havia confissão espontânea, o julgamento entrava na fase da confissão forçada, até abrir o bico e confessar. Quando finalmente ela descobriu o autor da arte, o julgamento entrava na fase de justificação. Nesse momento, a gente tinha a oportunidade de explicar o porquê daquele móvel ou vidro ter sido quebrado. Depois de uma justificativa detalhada, o que geralmente envolvia botar a culpa no irmão, né? E ele botar a culpa em você, ela dava a sentença com uma frase: explica, mas não justifica.
Não adianta, eu escuto a Aline falando isso quase todo dia lá em casa. Explica, mas não justifica. De forma muito parecida, os homens não podem encontrar na lei de Deus alguma esperança de justificação dos pecados. Existe a lei de Deus. Vamos pensar no contexto que o apóstolo Paulo escreve isso aqui, irmãos. Ele está falando num contexto onde o judaísmo, muitos cristãos estavam ainda presos a muitas tradições religiosas. E eles achavam que eles tinham que cumprir a lei de Deus com a sua própria força para poder ir para o céu, para serem justificados aos olhos de Deus. Mas o que Paulo fala aqui? É parecido com o que minha mãe falava para mim. A lei vai explicar a tua culpa, mas ela não vai te justificar. O que é justificar? Declarar justo. Para você poder ser declarado justo aos olhos da lei, você teria que fazer o quê? Cumprir perfeitamente a lei. Mas você quebrou lá o vidro da tua casa. Não adianta você não tem justificativa. O máximo que você faz é poder explicar. É o que a lei faz, ela explica a nossa condição de condenação e pecado. Nós não temos tempos para aprofundar isso daí, mas Paulo vai tratar desse tema para que a gente possa perder a esperança, irmãos, de achar que porque eu pertenço a uma tradição religiosa, por exemplo, eu vou ser salvo. Você estava vendo um soldadinho entrando para entrar em forma, e os soldados antigos sabiam que ele era um cristão, perguntaram para ele, e aí, cara, você é salvo? Ah, eu sou episcopal. Não perguntei isso, estou perguntando se você é salvo. Ele ficou sem graça, não sabia o que responder. É a mesma coisa no céu. Ah, o que você é salvo? Você é justificado? Ah, mas eu era presbiteriano. Ah, eu era batista. Eu era menonita. Eu era isso, eu era aquilo, eu era assembleiano. Ah, eu era católico. Não perguntei isso. Você creu em Cristo? Você se apoiou totalmente na justificação que Cristo concretizou na tua vida? Na declaração que Deus fez para todo aquele que crê? É isso que vai determinar o teu destino eterno. Se todos os homens pecaram, irmãos, Romanos 13, 23, então todos os homens quebraram a lei de Deus, todos estão debaixo da lei, que é a expressão que Paulo usa. O que significa estar debaixo da lei? Quando você lê Romanos ali, significa a mesma coisa que dizer estar condenado debaixo da lei de Deus. Perceberam, irmãos, como a palavra de Deus descreve a nós? Você não é só um pecador que faz coisa errada, mas você está condenado. A nossa condição natural que a gente vem ao mundo, nossos filhinhos que nós tanto amamos, como eles vêm ao mundo, irmãos? Na condição de pecado e condenação. Percebe a importância, irmãos, do evangelho ser ministrado ao coração deles, ser pregado para eles, mesmo na idade que eles estão tão pequenos? Nós não sabemos, irmãos. Aí vão falar, a idade da razão. A gente não sabe isso. Nós temos que pregar o evangelho para eles. Por qual que é a condição que eles vêm ao mundo natural? Mesmo os que são eleitos, irmãos, mesmo os que são predestinados, qual a condição natural de todos os homens? Romanos 13, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, deverão comparecer perante o trono branco de justiça de Deus e deverão prestar contas de cada pecado cometido, de cada violação da lei. Todos os homens, irmãos, serão julgados por Deus. Não há dois pesos, duas medidas na balança da justiça de Deus. Todos serão julgados. Os gentios, quem são os gentios, como Paulo vai falar? Nós cantamos aí, né? São todos os povos que não receberam a revelação dos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não furtarás. A quem foi dado a isso? Primeiro aos israelitas. Hoje nós podemos ter essa revelação como cristãos, mas muitos povos da terra sequer sabem que existe Cristo, sequer ouviram falar. Paulo vai falar isso detalhadamente em outra parte de Romanos. Deus revela de uma maneira especial, por meio da palavra, os 10 mandamentos, a lei dele. Só que Deus não deixa nenhum ser humano ser o testemunho da lei dele no coração. Irmão, você pode ir na tribo mais isolada do mundo. Pode ir lá na tribo aqui da Amazônia, mais isolada. Se você for lá na aldeia, você vai descobrir que lá o indígena, ele sabe que mentir é errado. Ele sabe que matar é errado. Ele deveria saber, e ele sabe que deve adorar a Deus quando ele olha para a criação, como estudamos hoje cedo, mas vai para os ídolos. E assim o ser humano ele tem um testemunho lá dentro do coração dele, da lei de Deus, e com base nesse testemunho, todo ser humano será julgado.
Uma esperança falha enquanto o julgamento final não acontece. Eu falei no começo, irmãos, que nós, aqui nesse mundo, estamos durante um processo judicial. Enquanto Deus está dando oportunidades para o homem reverter a sentença, a condenação que ele já vem ao mundo por meio de Cristo. Existe esperança de reverter a decisão que já foi tomada de condenação. Mas o que os seres humanos fazem, irmãos? Buscam esperanças falhas. Em muitos casos, em um tribunal, mesmo que todas as provas apontem que a acusação é verdadeira, o criminoso acredita firmemente, até o último segundo, que de alguma maneira ele será absolvido da culpa e ficará livre da condenação. Mas quando o juiz solenemente declara a sentença e bate o martelo, selando o julgamento, a realidade vem à tona. O criminoso desaba em desespero. Todas as suas vãs esperanças se despedaçam com a batida do martelo. Só resta o lamento, a tristeza e o ranger de dentes diante da execução da pena que ele vai ter que cumprir. Ele não pode alegar inocência, não pode culpar terceiros, não pode dizer que o promotor fez uma denúncia falsa e que não teve suas razões ouvidas através da defesa e que as testemunhas mentiram. Não pode negar que aquele tribunal é legítimo e que a gravidade da pena em que foi julgado perante este tribunal é perfeitamente santa e justa. Depois do julgamento final, irmãos, todos os pecadores que colocaram suas esperanças em falsos cristos, falsas esperanças de salvação baseadas em boas obras ou de autojustificação, também terão todas essas vãs esperanças se despedaçando quando Deus bater o martelo. Só restará o lamento, a tristeza e o ranger de Deus, ranger de dentes diante da execução da pena por toda a eternidade. Irmãos, nós temos uma grande oportunidade de buscar uma esperança realmente segura e abandonar qualquer outra esperança falha, que no momento que você vai mais precisar, irmãos, ela vai estar longe de você e vai te deixar sozinho. Porque, irmãos, muitos homens, a maioria dos homens, estão buscando confiar, ter uma segurança de salvação, confiando em si mesmos, na sua intuição. Quantas pessoas estão indo para a eternidade, irmãos, e vão para o inferno? Porque estão confiando que são boas pessoas. Dizem alguns pregadores, né, que o céu está cheio de pessoas que achavam que eram boas. E é uma realidade, irmãos. Nós somos maus. Quando ele diz que ele nos ama, irmãos, é um grande amor. Porque Deus não ama pessoas boazinhas. Deus ama pessoas más como eu e você. E veio aqui para dar a vida para pessoas más e pecadoras, completamente culpadas. E vem a pergunta, como então que nós podemos ter esperança de salvação, de justificação? Como isso acontece? Versículo 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Paulo vai dizer, se não é para a lei, tem que ser de uma outra forma. Se a lei não pode salvar a nós, ela apenas dá o testemunho de que nós estamos condenados e não deixa brecha nenhuma para a gente ter qualquer argumento de defesa, então a salvação tem que vir de outro lugar. E nesse sentido, Paulo vai dizer que a justiça de Deus agora se manifestou sem a lei, sem a justiça de Deus. Não haveria esperança para nenhum homem se a justiça de Deus não tivesse se manifestado. Todos estariam na mais profunda escuridão, com o peso de uma condenação eterna sobre a sua cabeça. Irmãos, nós temos aqui a justiça que se manifestou, irmãos, em carne e osso. O Deus que se fez carne, a justiça de Deus, Cristo Jesus. Ele se manifesta no mundo, irmãos, para ser o quê? A justiça de Deus. A justiça, irmãos, não aquela da lei que condena, mas a justiça que salva, que te liberta da condenação. Como que essa justiça se manifestou? O que o texto diz? Sem a lei. Se a lei é a nossa sentença de morte ou o mandado de prisão perpétua no inferno, sob a ira de Deus, então se existe esperança de salvação para o homem condenado, essa esperança tem que vir de outro lugar ou pessoa.
Paulo, novamente, com muito cuidado, irmãos, faz uma pausa e faz uma observação. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Eu li numa Bíblia, dessas que distribuem por aí uma vez, não sei se era dos Gideões ou não, e estava no final uma oração modelo para o cara se arrepender e crer. O apelo que existe por aí. E aí o cara coloca, o autor do texto coloca, Deus, para salvar você, abriu mão da sua justiça. Tá certo isso, irmãos? Ele cumpre a justiça dele, no Filho dele, que morre debaixo da ira dele. O Senhor Jesus Cristo morre debaixo da ira do próprio Pai, para nos trazer a justiça de forma gratuita pela fé. Custa caro para Cristo. Ele morre debaixo da ira do Pai. Quando ele clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está se queixando, é a queixa do Messias, do Salmo 22, se lamentando, porque ele clama ao Pai e o Pai não escuta o clamor dele. Para quê, irmãos? Para que você possa clamar ao Pai e ele possa te ouvir por meio de Cristo. Porque Cristo clama, mas o Deus Pai tampa os ouvidos. Para que quando você clamar por salvação, ele te atenda. Assim, irmãos, nós temos então o testemunho da lei e dos profetas. Vamos ler algumas passagens, Isaías 9 e 6, de que maneira, então, a palavra de Deus traz a resposta. Se o homem não é salvo por meio da lei, porque ele não pode cumprir, de que maneira? A palavra de Deus não deixa a gente no escuro. Então, desde o Antigo Testamento, nós temos o testemunho de como Deus ia fazer essa salvação. Isaías 9, 6. Nós vamos ler também depois Isaías 53, de 4 a 5. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Por que Jesus Cristo é o príncipe da paz? Porque ele estabelece a paz de homens maus e pecadores que odiavam a Deus, que se rebelavam contra Deus, que eram inimigos de Deus. E ele estabelece a paz desses homens com Deus, por meio do sacrifício dele. Homens pecadores maus e rebeldes são reconciliados com Deus Pai por meio do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é descrito aqui no final como príncipe da paz de forma profética. E no Isaías 53 temos uma descrição clara de como ele é o príncipe da paz. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Imputação, justificação aqui no Antigo Testamento. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando o texto diz, o profeta diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe o que significa? Que a pisadura é o pesar, é o peso do pé afundando. Cristo carrega sobre os seus ombros o peso de todos os pecados dos eleitos e carrega sobre si todo esse peso, irmãos, um peso que você não iria suportar. Nenhum homem pode suportar a ira de Deus e sobreviver, mas Cristo suporta o peso dos nossos pecados e o peso da ira de Deus sobre os seus ombros. E ao terceiro dia ele ressuscita dos mortos, como um sinal de que o Deus Pai recebeu a obra de justificação que ele fez em lugar dos pecadores. E é por meio desse sacrifício maravilhoso, santo, glorioso, que você pode dizer glória a Deus neste culto. Que você pode dizer amém, eu sou salvo. Cristo me salvou dos meus pecados. O que eu merecia para merecer tanto amor, tanta graça? Está aqui, irmãos, retratado nas páginas da palavra de Deus no Antigo Testamento, os profetas declarando isso de maneira clara, 700 anos disso acontecer. Mas isso aqui, irmãos, é apenas um gostinho
do que o maior profeta de todos vai dizer no Novo Testamento, João 10:9. O que Jesus diz sobre si mesmo em João 10:9? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Irmãos, por que Jesus diz isso, irmãos? Quando você for buscar esperança na lei de Deus, eu sou uma boa pessoa, eu não sou tão mal quanto o meu vizinho, quanto os criminosos que estão na cadeia, eu sou boa pessoa, você vai se agarrar a essa esperança, e você vai buscar na palavra, olhar os mandamentos e falar, eu sou cumpridor da lei de Deus. A lei de Deus vai fechar a porta da salvação na sua cara, de maneira violenta. A tua boca tem que estar fechada, você está condenável perante a lei de Deus. Mas a mesma lei vai apontar para uma outra porta, que Cristo Jesus aqui diz em João 10:9, eu sou a porta. Não existe outra porta. Cristo é a porta, irmãos, porque Ele é quem nos justifica dos nossos pecados. E é por isso que no versículo 22, lá em Romanos capítulo 3, nós temos Paulo agora de maneira clara, escrevendo como que ocorre a justificação dos pecadores, no sentido onde nós devemos olhar para o que devemos fazer então. Se eu não consigo apresentar nenhuma obra de justificação perante Deus, e Cristo tem que intervir em meu lugar, o que eu faço? Paulo vai dizer, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Se não podemos ser justificados pela lei, porque sua função é somente apontar para a nossa condenação, se a esperança de salvação está na justiça de Cristo, o que cabe a nós fazermos para sermos salvos? Como saber que a justiça de Cristo foi aplicada a mim? Paulo responde de forma clara: a justiça de Deus é manifestada sem a lei, tendo testemunho da própria lei dos profetas. A justificação pela fé, irmãos. Você é justificado pela fé. Quando você crê em Cristo, irmãos, você é justificado. Deus olha para você e não vê mais nenhum pecado em você. Essa é uma afirmação audaciosa, porque estamos falando de algo que Deus declara a nosso respeito. Você, por meio da fé, é completamente justo aos olhos dele. Que gloriosa promessa! Todos os homens estão condenados sobre a lei de Deus, e sua justiça é manifestada em ira perante toda injustiça e impiedade dos homens que detêm a verdade em justiça, quando a gente lê Romanos 2,18. Seja judeu, seja gentil, mas a todos e sobre todos os que creem, a justiça de Deus é revelada no Evangelho de Cristo, de fé em fé, irmãos. Cada pecador que deposita sua fé em Cristo, não importa a sua condição no passado de pecado e ruína, se ele crê em Cristo, ele é declarado justo, ele é recebido na corte dos santos que entrarão na glória, da mesma maneira como Cristo entrou. Você também um dia vai entrar pelos mesmos portais celestes. Você vai subir o mesmo monte santo de justiça de Deus. Como? Vestido da justiça de Cristo por meio da fé que você depositou nele. Aqui nesse mundo você caminha pela fé. O crente caminha pela fé. Ele não vai chegar lá no céu dizendo, ó Pai, me dá meu salário que eu mereço. Senhor, só o Senhor é digno de que um pecador tão mau e terrível como eu possa ter recebido tamanha graça e misericórdia, tamanha salvação do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que a gente vai entrar no céu, irmãos, com a orelhinha bem baixa, não com o peito estufado, irmãos, não existe. Algumas aplicações, querido amigo e amiga que me ouve nesta noite, se você nunca ouviu nada parecido em sua vida, e agora entende que não tem como escapar da justiça e do juízo de Deus, existem duas opções, irmãos. Existem duas opções para você. A primeira é continuar tentando se justificar perante Deus, olhando para algum tipo de justiça que você acha que cumpre, para poder achar que está livre do julgamento divino que está vindo. Talvez a religião que você segue, talvez alguma prática moralista, doações, talvez obras de caridade que você faça, ou talvez os livros que você já tenha estudado, conhecimento filosófico que você tenha. Mas de agora em diante,
Você não faz isso em ignorância, se você quiser permanecer dessa forma. Porque você sabe que perante a lei de Deus, que ele usa para julgar os homens, como é que você está? Como é que eu estou? Condenado. Não há uma lei de Deus que você não tenha quebrado. A lei de Deus, irmãos, a lei de Deus é a tua sentença de morte. Não existe esperança na lei. A lei explica e aponta para a tua condenação, mas ela não te justifica, ela vai fechar a porta na sua cara. Não existe esperança lá na lei. Você tem uma outra opção: se arrepender dessa vida de autojustificação e crer somente em Jesus Cristo para a tua justificação. Não existe salvação, irmãos, sem a justificação pela fé em Cristo. Não há esperança para um pecador que se recusa a crer em Cristo como o único Senhor e Salvador. Eu costumo ouvir: eu não posso aceitar isso. Geralmente quando nós vemos funerais por aí, essa pessoa foi uma pessoa muito boazinha, ela foi uma pessoa boa a vida inteira. Só porque ela não cria em outro Deus, ela vai para o inferno? Vai. A salvação não é baseada em você ter uma religião. A salvação é baseada na fé em Cristo. Isso é algo, irmãos, sério demais para a gente tentar mudar com a nossa cabeça os sentimentos. O sentimento do homem leva ele para o engano. A mente do homem leva ele para o engano e para o erro. Nós temos que olhar para a palavra. Se a pessoa não creu em Cristo, irmãos, se ela não se arrependeu dos seus pecados, não importa o quanto ela tente ser boa aos próprios olhos, ou a sociedade veja ela como boa, você vai ter que se deparar um dia, não é com o testemunho da sociedade, teu pai, tua mãe, teu esposo, talvez, pessoas que gostam de você. Você vai ter que olhar para aquele que está lá na glória, sentado num trono branco, que enviou o filho dele para morrer debaixo da ira dele, para oferecer salvação a pecadores maus. E você vai ter que olhar para isso. Você vai ter que prestar contas para ele. Irmãos, eu sei que as palavras que eu tenho dito aqui são duras, mas é a palavra de Deus. Se você quer a realidade, irmãos, é o que você vai ter na palavra quando você abrir ela. Mas por que a palavra é descrita dessa forma, irmãos? Com esse tom, às vezes, tão duro, para que você seja chacoalhado da tua autojustificação, dos teus achismos, e possa encontrar segura esperança em Cristo Jesus. Irmãos, a vida cristã não é uma brincadeira. Vida cristã não é uma reunião de final de semana, não é um clubinho que as pessoas se reúnem para se achar boas ou justas aos próprios olhos. Nós estamos aqui para adorar a Deus diante de tamanha salvação que recebemos. Nós estamos aqui para estender a mão para aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Nosso vizinho, as pessoas que moram em volta desse local aqui, nossos filhos, nossos parentes, nossos familiares e amigos, pessoas que nós gostamos, ou um estranho na rua que precisa ouvir o Evangelho. Nós falamos aqui dessa corda de salvação que Deus puxa, irmãos, isso é envolvido em tanto mistério. Nós não sabemos quem é salvo e quem não é. Não existe um homem na terra que tenha autoridade para dizer quem é salvo ou não. Mas a palavra te convida, irmãos, a você examinar a tua vida, você individualmente. Você olhar para a palavra e buscar o testemunho de Cristo, do Espírito Santo, para ver se realmente você creu e você se arrependeu. Quais são os sinais de quem creu e se arrependeu, irmãos? Ela crê. Ela está firme em Cristo. Ela está agarrada a essa esperança, e dessa esperança ela não vai se soltar, porque não existe outra. Todas as outras esperanças a quem ela se agarrou na sua vida antes de Cristo, ela abandonou. Agora é só Cristo, somente Cristo.